Pronto, já está gravando, nós já temos várias pessoas na sala, então a gente vai dar início a mais uma reunião geral do Departamento de Tocoginecologia, e hoje essa reunião é uma reunião especial, uma reunião que o departamento se sente muito honrado, porque dentro do Congresso Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, que é o maior congresso que existe na região de ginecologia e obstetrícia, né, ele contempla, né, ele premia alguns trabalhos, e dentro dos trabalhos premiados, vários, nós temos 6 trabalhos de alunos, professores do nosso departamento. Então, é um prazer ter vocês aqui, eu não vou me demorar muito, porque são 6, né? Então, 6 apresentações curtas, como foram feitas na SOGESP, e eu vou começar com a professora Adriana, que vai falar do trabalho que a aluna dela, a Débora, vai apresentar. Por favor, Adriana. Bom dia a todos, obrigada, Fernanda, é um prazer a gente estar aqui na reunião de departamento, podendo mostrar, né, a produção científica do CAISM e a valorização que a gente teve a nível do congresso da SOGESP, que é um dos principais congressos, né, na nossa área. Eu tenho o prazer de apresentar a Débora Rocha, ela é minha aluna de iniciação desde o 4º ano, a Débora atualmente é nossa aluna de 6º ano, e está fechando com chave de ouro aí o currículo dela no 6º ano, é uma pretensa candidata a GO, né, então, conseguiu aí a premiação com melhor iniciação científica, fico muito feliz, a Débora foi bastante dedicada durante todo o processo da iniciação, participou de todas as fases desse processo, desde conversa com a paciente, até a coleta de materiais, até a análise em laboratório, vocês vão ver que ela vai explicar do que se trata o nosso trabalho, não vou dar spoiler, passo a palavra para a Débora, então, parabéns de antemão, Débora, fico muito feliz pela sua conquista. Muito obrigada, professora. Bom, primeiramente, bom dia a todos, vou apresentar aqui para vocês o meu trabalho. Bom, já fui apresentada, né? Meu nome é Débora Fabiana da Rocha. Eu participei do 26º Congresso Paulista de Obstetrícia e Ginecologia com o trabalho cujo título é O impacto do uso de betametasona gestacional nos níveis de macrófago M2 no leite materno. A minha orientadora é a professora Adriana Gomes Luz. Esse é o sumário do meu trabalho, então ele foi dividido em introdução, objetivos, métodos e desenho do estudo, resultados e conclusão. E eu vou começar explicando para vocês alguns conceitos sobre sistema imunológico, citocinas e o uso de glicocorticoides na gestação. O sistema imunológico humano, ele conta com vários mecanismos com o intuito de proteger o corpo de potenciais causadores de doença. Nesse contexto, as citocinas elas são moléculas glicoproteicas que atuam como sinalizadoras para o corpo humano e são produzidas após a exposição a patógenos e antígenos, regulando assim as respostas inflamatórias e imunológicas do corpo humano. Em algumas situações fisiológicas também ocorre a produção desses mediadores, e o trabalho de parto é uma dessas situações. Sabe-se também que algumas dessas citocinas, elas são encontradas no leite materno, que funciona como um veículo pelo qual o recém-nascido recebe, além de nutrientes, outras substâncias cruciais para o desenvolvimento de seu sistema imune durante os primeiros dias de vida. Dentre essas substâncias, encontra-se uma complexa mistura de citocinas que são moduladas no periparto. Já é conhecido que a condição de nascimento pré-termo, aliada ao uso da corticoterapia antinatal, que é indicada para gestantes entre 24 e 34 semanas de gestação, com risco de parto prematuro para aceleração da maturidade pulmonar, aumenta o nível de uma dessas citocinas no colostro materno, o TGF-beta, fator de transformação do crescimento do tipo beta, que funciona como um estimulador da polarização de macrófagos para o eixo M2. O eixo M2 é o eixo pró-inflamatório dos macrófagos. Apesar disso, não se sabe se o uso de corticoterapia antinatal em mulheres que deram à luz a pré-termos está associado ao aumento de macrófagos de marcadores do macrófago M2 no colostro,
o CD206 e o CD163. A literatura já mostrava que, em estudos em ratos, havia uma alteração no perfil de macrófagos associado à gestação. E, anteriormente à realização do meu trabalho, foi feito um trabalho no laboratório do professor Dr. Gabriel Hennier, do Departamento de Farmacologia da Unicamp, que estudou o impacto da corticoterapia durante a gestação para o metabolismo lipídico e para o perfil de macrófagos no leite e na glândula mamária de ratas. Para isso, os animais eles foram separados em 2 grupos. O grupo caso, que continha os animais que fizeram uso de dexametasona associado ou não à pioglitazona durante a gestação, que são glicocorticoides também, e o grupo controle, que estavam os animais que não fizeram uso da dexametasona associado ou não à pioglitazona durante a gestação. Foi concluído, então, através desse estudo realizado, que o uso de glicocorticoide no final da gestação, ele causa um aumento da subpopulação de macrófagos M2 e também alterações no perfil lipídico. E com isso surgiu a ideia da realização de um trabalho científico para avaliar se essa mesma alteração nos macrófagos M2 ocorria também em humanas. Com isso, o objetivo do meu trabalho foi avaliar a expressão do microRNA de CD206 e CD163, que são os marcadores do macrófago M2 no colostro das mães de pré-termos com o uso de corticoterapia antinatal. Para isso, então, foi feito um estudo prospectivo a fim de avaliar as correlações entre a exposição não aleatória a uma intervenção presente, que nesse caso é o uso da betametasona no final da gestação, e suas possíveis repercussões no perfil de expressão desses marcadores, através da quantificação do microRNA dos mesmos no colostro materno. Para compor a minha amostra, foram convidadas a participar do estudo mulheres que tiveram parto no CAISM da Unicamp no período de 2017 a 2019. Essas mulheres, então, elas foram esclarecidas sobre o estudo a ser realizado e só foram introduzidas no estudo após a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido. Então, foram separados 2 grupos. O grupo caso, que estavam as mulheres que fizeram uso de betametasona durante a gestação, e o grupo controle, que estavam as mulheres que não fizeram uso de betametasona durante a gestação. Alguns critérios de exclusão foram usados para diminuir o viés do nosso estudo. Então, as mulheres que faziam uso crônico de corticoide, as portadoras de lúpus, com diagnóstico de diabetes tipo 1, tipo 2 ou diabetes gestacional, com diagnóstico de artrite reumatoide, hipertensão arterial crônica ou gestacional, ou com o IMC pré-gestacional maior que 24,9, foram excluídas do nosso estudo. Foi realizada, então, uma análise laboratorial no colostro dessas pacientes, no laboratório do professor Dr. Gabriel Hennier, em que do colostro foram extraído o RNA, foi feita a transcrição reversa para cDNA e foram separadas 2 amostras, as amostras de CD206 e CD163, que posteriormente foi realizada uma reação em cadeia de polimerase nessas amostras. Em relação aos resultados que nós obtivemos, eu trouxe aqui primeiro uma tabela das características dos casos e controles analisados para a gente comparar. Então, das características gerais, em relação à idade da mãe, que está descrito em anos, tanto no grupo controle quanto no grupo caso, foram idades semelhantes, em que a média no controle foi 26 anos e no grupo caso de 25 anos. O peso da mãe, descrito em quilogramas, no grupo do controle ficou uma média de 58,97 quilos, enquanto no caso 59,31, bem parecido também. O IMC da mãe, no grupo controle, era de uma média 21,97, no grupo caso 22,77, também bem semelhante. E os resultados que tiveram significância estatísticas foram o capurro, a idade gestacional no parto e o peso do recém-nascido. Então, o capurro, que está descrito em semanas e dias, no grupo controle foi maior do que no grupo caso, porque o grupo caso continha as mulheres que tinham aquele risco de trabalho de parto prematuro aumentado. Portanto, o capurro do recém-nascido que nascia de um parto prematuro era menor do que comparativamente ao grupo controle. Em relação à idade gestacional no parto, descrita em semanas mais dias,
Também a mesma explicação, né? No grupo caso, a gente tinha aquelas mulheres com maior risco do parto prematuro, e aí a idade gestacional no parto era menor. O peso do recém-nascido, então, no grupo caso, menor do que no grupo controle, também pelo mesmo motivo, né? As mulheres com trabalho de parto prematuro, o feto ele acaba ficando menos tempo dentro do útero e se desenvolvendo menos, e por isso nasce com um peso menor. A idade gestacional no uso de betametasona está descrito somente no grupo caso, porque foi o grupo que utilizou esse glicocorticoide durante a gestação. Como resultado, então, nós observamos, através das análises realizadas, que o CD163, ele aumenta 222% no grupo caso, em relação ao grupo controle, e o CD206 aumenta 474%. Concluímos, então, através desse estudo realizado, que o uso de corticoterapia durante a gestação, ele aumenta, sim, o número de macrófagos do subtipo M2, provavelmente por via TGF-beta. E para compreender melhor as implicações clínicas desse aumento e o impacto dessa elevação, tanto para a criança que recebe o colostro durante o aleitamento materno e para a mulher que produz esse colostro no periparto, nós acreditamos que estudos futuros devem ser realizados. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas para o meu trabalho, e eu agradeço a todos. Muito obrigada. Excelente, Débora. Parabéns, Débora e Adriana. Muito legal. Ganhar um melhor trabalho de iniciação científica é um começo maravilhoso, porque assim, você está acabando a graduação, mas você está começando sua vida profissional. Parabéns mesmo, tá bom? Muito obrigada, legal. Professora. Vou passar agora para a professora Maria Laura. Bom dia a todos. Parabéns, Débora, parabéns, Adriana. É um grande orgulho e prazer participar dessa reunião de departamento. E aqui eu falo como colega, professora, orientadora e também como coordenadora da pós. Eu acho que o departamento está realmente de parabéns. É uma honra também apresentar 2 dos trabalhos de obstetrícia hoje. Eu vou começar apresentando Thaís Sardinha, que é atualmente a nossa R2, fez a graduação aqui na Unicamp com a gente e agora é premiada pela participação no estudo Rebraco. Esse é um estudo, Rebraco é o nome para Rede Brasileira de Covid em Obstetrícia, é um estudo multicêntrico nacional em 15 maternidades do Brasil todo, então foi um esforço muito grande para coletar esses dados ao longo do primeiro ano da pandemia, e eu aproveito, considerando que a Thaís vai apresentar resultados de análise secundária, para dizer que esse estudo aqui no CAISM só foi possível pela participação dos residentes e também da equipe assistencial. Fazer pesquisa ainda mais com Covid, sem grande financiamento, só é possível assim, entendendo que faz parte do serviço e contando com o apoio de todos. Então, em nome da Thaís, eu agradeço também aos 6 residentes que participaram ativamente como parte dos seus projetos de TCC, mas também a toda a equipe de residentes que ajudou na coleta de dados, que na hora do parto ajuda na coleta do material. Então, muito obrigado mesmo. Thaís, pode compartilhar sua tela e parabéns mais uma vez. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui apresentando meu trabalho de novo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Tá dando algum problema aqui. Aí. Bom, eu vou falar sobre o meu trabalho, então, que eu fiz junto com a doutora Maria Laura, a doutora Juliane, que é minha orientadora, o doutor Renato, a doutora Adriana e a doutora Maria Lúcia, que é do Rio Grande do Sul. Meu trabalho é a influência da obesidade materna em mulheres infectadas com Covid-19 durante a gestação e o puerpério. Então, eu sou, como a doutora disse, eu sou residente atualmente do 2º ano e formei aqui mesmo na Unicamp. A gente está vivendo desde 2020, né, oficialmente aí pela OMS, configurado como uma pandemia,
desde março, a pandemia do Covid-19. A gente tem inúmeros casos, todos os dias ainda temos casos diariamente crescendo. E, assim, desde o começo da pandemia, nós já tivemos 207 milhões de casos confirmados, sendo 4 milhões de mortos no mundo. No Brasil, a gente tem 20 milhões de casos confirmados, sendo desses 568 mil mortes. Esses dados foram até a apresentação, que foi 2 semanas atrás. Desses casos do Brasil, dos 20 milhões de casos confirmados, praticamente 1/5 é só no estado de São Paulo. Então, é uma taxa de proporção muito grande de um quadro viral que todo dia aí assolou e mudou a nossa rotina como ela é. Tendo isso, a gente teve um emaranhado de coisas novas que surgiram no nosso dia a dia. Então, a reunião mesmo agora é online, a gente passou a ter o distanciamento social, o isolamento, usar máscara em tudo e qualquer situação, o teste do swab que passou a ser uma rotina para a gente fazer algum evento de maior magnitude, presencial, né? E sintomas que antes eram a rinite do dia a dia, passou a ser sinônimo de isolamento e testagem e suspeição. Dito isso, a gente passou também no ambiente acadêmico a investigar muito mais sobre o coronavírus e vários fatores determinantes e associados que a gente pode ter nessa doença. E eu quero destacar aqui principalmente a associação com fatores de risco. A gente sabe que a gestação é já documentado um fator de risco muito importante para o coronavírus, e isso são alguns fatores que são relacionados a ela que pioram a chance da mulher ter essa infecção. Então, a redução fisiológica da capacidade pulmonar já predispõe a uma infecção potencialmente mais grave. O ambiente acadêmico passou a investigar também mais considerações sobre transmissão via amamentação, a infiltração placentária, se é possível ou não, transmissão vertical, a relação com o aumento de fatores de coagulação, sobrecargas cardiológicas que a gestante já tem e o COVID pode piorar, e alterações imunológicas no geral. De novo, falando dos fatores de risco, além da gestação ser também um fator de risco também já documentado para a COVID mais grave, a gente tem outras condições que são também. Então, o câncer é também uma condição de risco que propicia COVID grave, doença cerebrovascular, doença renal crônica, o DPOC, cardiopatias, tabagismo, e outro ponto que eu quero chamar a atenção nessa apresentação é a obesidade. A obesidade tem diversos estudos apontando vários fatores associados a ela, que também predispõem o COVID mais grave. Aí queria destacar a associação com comorbidades, né? Então, a hipertensão arterial, o diabetes, a dislipidemia, a doença renal, e, de novo, também a hipoventilação pulmonar, que é uma das coisas mais registradas aí, principalmente também em gestantes. Então, o objetivo do meu estudo é justamente juntar duas características que são associadas à COVID grave e avaliar os desfechos que essas gestantes têm. Então, a própria obesidade e a gestação. A gente tem registro que a obesidade tem maiores hospitalizações, maior internação no UTI, maior mortalidade e maior número de síndrome respiratória aguda grave. A gente queria saber se isso na gestação também é visto. Então, os objetivos do estudo foi comparar esses desfechos clínicos de mulheres com e sem obesidade com a infecção do COVID-19 na gestação e no puerpério. Para isso, a gente fez um corte prospectivo, baseado, igual a doutora Maria Laura já introduziu, na Rebraco, que foi uma rede brasileira de estudos. Foi baseada foram dados coletados de 15 centros. Disso, o meu estudo, a Rebraco em si, analisou as pacientes sintomáticas, e das sintomáticas foram incluídas as positivas para a COVID-19, sendo positividade considerada o SWAB, RT-PCR positivo, teste rápido positivo ou uma evidência radiológica de achado pulmonar em vidro fusco. Dessas pacientes positivas, então, a gente dividiu elas em 2 grupos, entre obesas com IMC maior que 30, maior ou igual a 30, e não obesas com IMC menor. Essa amostra foi coletada de fevereiro do ano passado até abril desse ano, e o índice de massa corpórea que foi utilizado foi baseado no cálculo de peso habitual das gestantes. Isso era peso referido ou era peso que estava registrado no cartão de pré-natal e é um peso prévio, gestacional.
Os desfechos clínicos que foram comparados nesses dois grupos, principalmente, foram a ocorrência de síndrome respiratória aguda grave, a taquipneia na admissão, a dessaturação na admissão, indicação de internação de UTI, choque ou sepse, desfecho materno grave, né, a admissão em UTI, síndrome respiratória, o óbito materno, e a análise foi feita através do software SPSS, com um significativo considerado um P menor que 0,05. Dito isso, os resultados. A gente teve na Rebraco 729 sintomáticas, dessas 289 foram consideradas positivas para a Covid-19, e dessas tivemos a inclusão de 202 que tinham esse dado do peso para cálculo do IMC disponível. Do grupo do total de 202, nós dividimos nos dois grupos, tendo 64,4% das não obesas, 130 pacientes, e 72 pacientes obesas, que ficou com 35,6% da amostra. Dos resultados, então, a gente teve bastante diferença entre os grupos avaliados, especialmente em 3 parâmetros que eu queria destacar aqui, que são a taquipneia na admissão, a síndrome respiratória aguda grave e o choque ou sepse. Então, são pacientes, as obesas, né, que elas apresentaram principalmente o quadro inicial de coronavírus mais, potencialmente mais grave, né? Então, tinham fatores que a gente conseguia ter uma pior... Tinham fatores que a gente observava que poderia ter um pior desfecho. A gente não conseguiu justificar estatisticamente esse desfecho mais grave, né? Elas não evoluíram de fato mais grave, mas o que dá a impressão é elas têm a diferença, têm um risco relativo maior, tanto para indicação de UTI, como para desfecho grave, como para outros parâmetros avaliados, só que a amostra acabou não sendo significativamente relevante. Então, na taquipneia, a síndrome respiratória aguda grave, o choque, o sepse, a gente teve, e isso considerando fatores, eu examinei três fatores, né? Obesas, gestantes e Covid positiva. A gente não tem na literatura estudos que fazem a avaliação desses 3 fatores ao mesmo tempo. A gente tem alguns outros que fazem relação do Covid com a gestação, do Covid com a obesidade, e eles reforçam esses parâmetros, esses achados que nós tivemos. As conclusões, então, do meu estudo realmente é que a obesidade é um fator de risco para quadros graves, sendo as gestantes e puérperas obesas as que tiveram esse quadro clínico inicial potencialmente mais grave, e a partir disso a gente consegue tomar medidas na vigilância, principalmente dessa população. Então, orientações de pré-natal de isolamento, de manter as consultas, possivelmente telemedicina, se não for possível, fazer uma testagem mais precoce dessas pacientes, justamente porque elas desenvolvem um quadro inicial mais grave, e também avaliar efeitos adversos, né, tanto de uma internação, alguma coisa desse tipo. Eu queria agradecer, então, o grupo, né, de estudos da Rebraco, de novo reforçar aí o agradecimento aos meus colegas residentes, também chefes que participaram da coleta, e possibilitaram tudo isso que a gente está conseguindo colher de resultado agora, e a minha família que está aqui para me apoiar sempre. Obrigada. Excelente, Thaís, muito legal ver nossa residente apresentando um trabalho de uma forma tão bonita assim, viu? Você está de parabéns e a gente fica muito contente de ver todo o resultado de um trabalho tão grande feito aqui e a sua apresentação também, tá bom? Parabéns. Eu vou passar agora já para o professor Rodolfo. Por favor, Rodolfo. Muito obrigado, professora Fernanda. É um grande prazer poder estar aqui novamente falando sobre os resultados daquilo que tem sido daquilo que é um dos grandes valores do nosso departamento, né? A gente é reconhecido como um dos departamentos de maior produção científica, a gente tem a pós-graduação de maior nota, e é um desafio a gente manter isso, nesse nível. E hoje a gente está, de novo, celebrando os resultados importantes que a gente teve ao longo desses anos. Eu trago para falar, né, de um estudo que a gente está planejando desde 2014, é um estudo que envolveu, um estudo multicêntrico, que envolveu 18 centros no Brasil todo, e que a Unicamp e o DTG teve um papel preponderante
aí da coordenação e na aquisição de fundos e tudo mais. Esse estudo é o estudo P5, que é um estudo que avalia pessário como um tratamento para prevenção de prematuridade. Os análises principais já foi premiado no Congresso da Sociedade de Medicina Fetal dos Estados Unidos, no começo desse ano. E agora, as análises secundárias, as análises parciais, vão sendo também premiadas com resultados muito interessantes, muito importantes para a gente. E eu vou trazer, então, para falar uma outra Thais, a Thais Valéria e Silva Maciel Monteiro, minha aluna de doutorado, acabou de chegar do seu doutorado sanduíche, esteve 6 meses na Bélgica participando da avaliação de alguns dados do P5, e vai trazer para a gente uma análise de um grande número de pacientes sobre o colo do útero como um fator de importante na gênese da prematuridade. Thaís, fique à vontade. Bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade de apresentar um dos nossos trabalhos. Deixa eu só ver se está tudo aí. Tá tudo ok? Todo mundo consegue ver? Então, o trabalho que eu vou apresentar hoje, o título é Revendo o conceito de colo curto para a população brasileira, resultados de uma coorte multicêntrica nacional. Esse estudo foi realizado em todo o Brasil, em parceria com a Rede Brasileira de Estudos em Saúde Reprodutiva e Perinatal. Então, esse nosso trabalho traz como tema a prematuridade, que é um problema de saúde importantíssimo a nível mundial. A incidência de parto prematuro no mundo é de 10,6%, com 15 milhões de nascimentos prematuros ao ano, totalizando 1 milhão de óbitos entre os neonatos. O Brasil ocupa a 9ª posição nesse ranking, a gente tem uma incidência de 11,2% de nascimentos prematuros, o que significa que a cada 10 nascimentos, mais de um seria prematuro. E, isoladamente, o Brasil é responsável por 2,2% dos partos prematuros no mundo. Falando de prematuridade em si, o nascimento que ocorre antes de 37 semanas de gestação, existem alguns fatores de risco já conhecidos. O parto prematuro anterior, o colo curto e a gestação múltipla se destacam entre os mais importantes, mas outros fatores de risco associados a comorbidades que a paciente já tenha, já traga, ou que se desenvolveu durante a gestação, ou relacionados ao ambiente onde a paciente está inserida, comportamento da paciente, também aparecem como fatores de risco. E o nosso estudo traz como ponto importante hoje o colo uterino. O colo uterino, ele apresenta uma relação inversa entre o seu comprimento no 2º trimestre e o risco para parto prematuro. Então, quanto menor esse colo, maior o risco de prematuridade. Estudos anteriores já tinham mostrado essa relação e se destacam que os colos abaixo de um percentil 25 teriam esse risco 4 vezes maior do que uma paciente com um colo acima de 40 milímetros para o parto prematuro. E esses estudos, a maioria desses estudos envolvem um grande número de pacientes, especialmente de países desenvolvidos. E, de uma maneira geral, os estudos que são publicados levam em consideração valores de colo que seriam documentados como curto, de populações que não são a nossa. E em 2020, nós publicamos, o mesmo grupo publicou uma revisão sistemática e meta-análise que identificou que as pacientes, o colo do útero, ele varia em diferentes populações. Então, o que significaria um colo de útero curto para uma população em desenvolvimento de baixo índice socioeconômico é diferente dos valores encontrados em países desenvolvidos. E, portanto, nós encontramos essa necessidade de estimar
O que seria o colo associado ao parto prematuro em cada contexto, e no caso, no contexto do nosso país, o Brasil. Então, o nosso estudo tem como objetivo identificar a associação entre a medida do colo de útero e a idade gestacional ao parto em mulheres assintomáticas com gestação única e, dessa forma, identificar se a performance dessa medida do colo através da ultrassom endovaginal, qual seria essa performance para predizer o parto prematuro e espontâneo. Como método, nós realizamos uma coorte prospectiva, que foi desenvolvida de julho de 2015 a março de 2019. A coleta de dados se deu através de 18 diferentes centros que faziam parte da rede brasileira em estudos em saúde perinatal, como foi dito, coordenado pela Unicamp. E é uma análise secundária de um grande trial desenvolvido no Brasil, que é o P5, que se intitula Pessário e Progesterona na Prevenção do Parto Prematuro. Recebe o grant do Bill e Melinda Gates Foundation, com o apoio do CNPq e do Ministério da Saúde. E falando brevemente sobre o P5, para que possamos entender nossa amostra, o P5 foi um trial que envolveu mulheres entre 18 e 22 semanas e 6 dias de gestação, e que participaram de uma primeira fase de rastreamento, onde foi identificada a medida do colo através de ultrassom transvaginal. Então, as pacientes que tinham colo menor que 30 milímetros foram randomizadas para uma segunda fase, e nessa segunda fase elas foram selecionadas para 2 diferentes grupos, onde parte delas recebeu a progesterona 200 miligramas por via vaginal, e a outra parte a progesterona mais o persário cervical, e elas foram seguidas até o nascimento. Para o desenvolvimento da nossa coorte, onde a gente queria a análise da medida do colo em relação à idade gestacional, nós consideramos as pacientes que participaram da primeira fase do rastreamento, que foi um total de 8.168 mulheres. Dentre elas, as pacientes que tinham colo curto correspondiam a 13,7%. Quando nós fomos desenvolver a nossa amostra, nós consideramos que seria interessante usar apenas as pacientes do grupo progesterona, visto que as pacientes que sofreram a intervenção do pessário, por ser uma intervenção nova e que a gente não teria ainda esse resultado do quanto isso ia interferir na idade gestacional ao parto, seria mais adequado usar apenas as pacientes que utilizaram progesterona vaginal. E aí, o que é que a gente fez? A gente projetou para que essas pacientes correspondessem a 13% da nossa amostra final e fez uma seleção aleatória entre as mulheres com colo maior que 30, o que deu um total final de 3.139 mulheres. Então, nós mantivemos a mesma proporção de colo abaixo de 30 milímetros e acima de 30 milímetros da amostra inicial, e também foi feita uma análise comparando essa amostra, a nossa amostra total, e a seleção foi bastante homogênea, sem modificação das características das pacientes. E quanto aos nossos resultados, nós encontramos que no parto prematuro e espontâneo, 48,9% das pacientes eram nulíparas, ou seja, essas pacientes não traziam nenhum fator de risco relacionado a parto prematuro prévio, que hoje é considerado um dos principais fatores de risco para a prematuridade. Então, essas pacientes, né, acabavam sem nenhum histórico que pudesse indicar algum parto prematuro para elas. Também se apresentou como fator de risco o parto prematuro anterior ou um abortamento prévio, tanto para o parto prematuro de maneira geral, como para o parto prematuro espontâneo. E quando consideramos a medida do colo do útero, identificamos uma associação inversa entre a medida do colo e a incidência de prematuridade, que vai aumentando a associação à medida que vai diminuindo a medida do colo, e o colo abaixo de 30 foi um importante fator de risco para o parto prematuro espontâneo abaixo de 37 semanas. A gente encontrou um odds ratio de 7,84. Importante frisar que entre essas faixas de idade gestacional, todas entre essas faixas de medida de colo, todos os colos abaixo de 30 milímetros por faixas se relacionaram a um maior risco para
parto prematuro, assim como a presença do afunilamento ou do sludge na amostra também se apresentaram como fator de risco estatisticamente significativos. Trouxemos os resultados para uma análise de curva ROC para poder avaliar se a ultrassom transvaginal seria um interessante instrumento para predizer prematuridade através da medida do colo de útero. É importante identificar que para parto prematuro geral ou espontâneo abaixo de 37 semanas, o melhor cutoff point identificado foi 31,8 milímetros. Entretanto, a sensibilidade não parece ser alta, mas à medida que a gente vai diminuindo a idade gestacional a ser analisada, essa sensibilidade aumenta e a curva ROC começa a mostrar um resultado interessante, especificamente quando abaixo de 28 semanas de gestação, onde a curva ROC apresenta um resultado de 0,82. É importante também frisar aqui, de todos os cutoff points que foram definidos, todos eles estão acima de 25 milímetros, que seria essa medida que é usada atualmente como um valor para a identificação de colo uterino curto de forma mundial. Na nossa amostra, todos os cutoff points estão acima de 25 milímetros. Quando analisamos os colos do útero por faixa de tamanho, numa análise de sobrevida Kaplan-Meier, fica bem claro que os colos, a medida do colo do útero até 25 milímetros, ela se relaciona com parto prematuro extremo e moderado. Entretanto, os colos entre 25 e 30 mostram um resultado relacionado ao parto prematuro tardio, entre 34 e 37 semanas. Então, essas pacientes entre 25 e 30 também estariam sob risco de prematuridade, diretamente associada à prematuridade tardia. Como conclusão do nosso estudo, identificamos que a medida do colo em gestações únicas, avaliada por ultrassom transvaginal, apresentou uma boa performance para parto prematuro extremo, abaixo de 28 semanas, e que, considerando essa informação, nós recomendamos a realização da medida do colo do útero em pacientes com gestação única, no segundo trimestre de gestação, especialmente nas pacientes nulíparas. E o colo abaixo de 30, ele pode ser considerado um preditor de alto risco para prematuridade na nossa população, e sendo talvez o melhor cutoff point para predição de parto prematuro espontâneo no Brasil. Eu queria agradecer a oportunidade e agradecer à rede por ter trabalhado tão intensamente durante esses anos na formação do nosso banco de dados e toda a equipe que participou do P5 Trial. Obrigada. Obrigada, Thais. Obrigada, Rodolfo. Parabéns, excelente trabalho num tema super difícil em obstetrícia, né? Toda essa triagem da prematuridade, a predição, parabéns mesmo. Eu já vou passar para a professora Daniela, que vai trazer a sua aluna e a próxima apresentação. Por favor, Dani. Bem, bom dia a todos. É uma grande honra estar apresentando nossos resultados nessa reunião de departamento, né? Eu vou, primeiramente, já pedir desculpa pela Melissa, ela teve um problema pessoal, então, na verdade, eu que vou estar apresentando o trabalho, né? Eu queria parabenizar todos que estão aqui apresentando seus trabalhos, são trabalhos excelentes, né? Que a gente fica só honrado com o nosso departamento, com as nossas produções. E falando um pouquinho, né, desse trabalho, na verdade, é um trabalho, a Melissa foi uma nossa residente, foi o trabalho de TCC dela, né, na verdade, é uma parte da análise da tese de uma aluna minha de mestrado, que é a Fábia, né, então, ela participou ativamente, a gente teve alunos de iniciação científica também incluído nessa tese, né, e a gente fica muito feliz de estar sendo reconhecido, né, esse trabalho já foi premiado em outro congresso, né, um congresso do Rio de Janeiro, e a gente fica muito feliz de ser premiado também na SOGESP, né? Só um minutinho, eu vou compartilhar a tela. Então, esse trabalho se intitula Avaliação da Qualidade de Vida e da Função Sexual de Mulheres com Endometriose
segundo os aspectos físicos e psíquicos. Então, primeiro, vamos começar falando um pouquinho o que é endometriose, né? A endometriose é uma doença crônica inflamatória, que é representada pela presença de glândulas e estoma das células endometriais fora da cavidade uterina. Ela acomete mais ou menos 6 a 10% das mulheres no MENACME, o que hoje representa 176 milhões de mulheres cometidas atualmente no mundo, né? Tendo uma redução depois da menopausa, que passa a cometer a 2 a 5% dessas mulheres. E os principais sintomas dessa doença são sintomas álgicos, né? Então, essas mulheres cursam, né, a gente costuma falar com 5 Ds, né? Então, elas cursam com dismenorreia, com dor pélvica crônica, com dispareunia, com disúria, com disquesia, né? Além da infertilidade, né? Que é o outro ponto que vai ser abordado no trabalho maior, né? Nesse, a princípio, a gente vai abordar somente os aspectos álgicos da dor. E pelo fato dessas mulheres possuírem essa questão álgica importante, né? A gente sabe que tem muitos estudos mostrando que isso interfere muito na qualidade de vida dela, na função sexual, e hoje tem se estudado bastante a questão dos aspectos psíquicos dessas mulheres, né? Já tem alguns estudos mostrando que essas mulheres têm um maior nível de ansiedade, um maior nível de depressão, mas ainda são poucos estudos na literatura, e isso que levou a gente a fazer esse estudo para entender melhor como é que é, não só a função física dessas mulheres, mas a função psíquica delas também. E, dessa forma, esse estudo teve como objetivo, né, avaliar a qualidade de vida e a função sexual de mulheres com endometriose, correlacionando os aspectos físicos e psicológicos. É um estudo multicêntrico, né, de corte transversal, com 102 mulheres com endometriose e sem infertilidade, né. Esse estudo foi coletado com mulheres, né, que foram entrevistadas tanto no CAISM, aqui no Unicamp, como no Hospital Pérola Byton, no período de dezembro de 2017 a 2020, e essas mulheres, elas foram divididas em 2 grupos, né, um primeiro grupo das mulheres que tinham endometriose e tinham um quadro de dor importante, né, então o grupo com dor, que foram 62 mulheres, e um segundo grupo das mulheres que não tinham uma dor importante, né, que elas não tinham dor ou uma dor muito mínima, que foi considerado o grupo sem dor, que eram 40 mulheres. Os critérios de inclusão eram mulheres que tinham 18 a 40 anos, né, que tinham um diagnóstico de endometriose, seja um diagnóstico cirúrgico, um anátomo patológico, seja um diagnóstico clínico, através de exames de imagem, um ultrassom específico para endometriose ou ressonância nuclear magnética, e elas não tinham infertilidade. Como exclusão, foram excluídas mulheres que tinham déficit cognitivo, né, para responder os questionários, uma vez que a gente tinha a aplicação de alguns questionários, então era importante que elas tivessem um mínimo conhecimento cognitivo. Foram excluídas mulheres com doenças crônicas que poderiam influenciar na qualidade de vida, né, como pacientes cardiopatas, nefropatas, pacientes lúpicas, com artrite reumatoide, e aquelas que tinham doenças psíquicas, transtornos psíquicos, anteriormente, né, tanto depressão como ansiedade, como qualquer outra forma de transtorno psíquico que ela já tivesse diagnóstico. Tá? E as mulheres que estivessem em pós-operatório imediato, pós-operatório abaixo de 6 meses, também foram excluídos do estudo. Né? Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, e todas as mulheres que participaram do estudo assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. As variáveis utilizadas para o estudo foram, né, o tabagismo, o estadio da endometriose, onde a endometriose ela foi dividida em endometriose profunda, quando ela tinha uma invasão de mais de 5 milímetros do tecido, ou endometriose superficial, quando a invasão era, né, menor que 5 milímetros, o índice de massa corpórea, né, se ela tinha cirurgias prévias, a questão da atividade física, se ela praticava sim ou não, e a frequência de atividade física que ela praticava, né, a idade dessa mulher, a profissão, a renda, a cor, se ela tinha um relacionamento estável ou não, né, e as relações sexuais como eram, os tratamentos que ela estava realizando, a religião, escolaridade, número de filhos e número de gestações. Para avaliar os sintomas álgicos, a gente usou a escala visual analógica de dor, né, onde a gente considera 0 a ausência de dor, né, e 10 a dor mais insuportável que a mulher poderia referir, né, e ela é dividida, né, as pacientes que têm, né, referem 1, 0, 1 ou 2 como sintomas álgicos leves, né,
3, 4, 5, 6 ou 7 como sintomas moderados, e a partir de 8, 9, 10 como sintomas intensos, né? O nosso grupo foi dividido nas pacientes com dor, quando elas tinham dor de moderada para intensa, e as pacientes que eram sem dor, quando elas tinham um quadro álgico leve. Para avaliar a ansiedade, a gente considerou o índice de ansiedade de Beck, que ele é composto por 21 questões relacionado aos aspectos emocionais da questão da ansiedade, né, recebendo scores 0, 1, 2 ou 3, e onde a somatória desses scores pode nos levar a um nível de ansiedade mínima, leve, moderada ou severa. Para avaliar a depressão, a gente utilizou o índice de depressão de Beck, que também são 21 itens com scores de 0 a 3, que envolvem sentimentos de culpa, tristeza, pessimismo, né, distúrbios do sono, autodepreciação e retração social. E aí a gente também pode identificar a depressão como sendo uma depressão leve, né, uma depressão mínima ou ausente, uma depressão leve a moderada, uma depressão moderada ou grave e uma depressão mais grave. Para avaliar a função sexual, foi utilizado o índice de função sexual feminina, que é um questionário que tem 19 questões, com 6 domínios, né? Os domínios são desejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e dor, que atribui pontuações de 0 a 5, e a gente tem uma variação do score que pode ser de 2 a 36, e a gente tem definido que a disfunção sexual só quando as mulheres apresentam um score menor ou igual a 26,55. E, por fim, para avaliar a qualidade de vida, a gente usou o questionário que é o EHP30, que é um questionário específico para mulheres com endometriose, para avaliar a qualidade de vida. É um questionário composto por questões centrais, são 30 questões que avaliam os domínios de dor, controle e impotência, bem-estar emocional, aspecto social e autoimagem, e um questionário modular que avaliam as questões de profissão médica, trabalho, tratamento, infertilidade, relação sexual e filhos. Esse questionário, então, a gente tem um score geral daquele questionário principal, com um score específico do questionário modular, e através da média aritmética desses scores, a gente obtém uma pontuação que varia de 0 a 100, sendo que as menores pontuações indicam melhor qualidade de vida. Todos esses questionários utilizados são questionários que são validados para a língua portuguesa, e a gente não tem nenhum problema para aplicar com as mulheres. Para análise estatística, a gente usou comparações das variáveis categóricas, o teste de Q-quadrato, o exato de Fisher, e das variáveis numéricas, o teste de Mann-Whitney, e para avaliar a correlação entre as variáveis, o coeficiente de correlação de Spearman, considerando o nível de significância P menor que 0,05. Então, como resultados, a gente observa que a idade das mulheres foram semelhantes nos dois grupos, né? O grupo 1, relembrando, é o grupo que tinha dor, e o grupo 2 é o grupo sem dor. Então, elas tinham, em média, 34 anos, né? Não havia diferença em relação à renda, à atividade física, ao índice de massa corpórea, à profissão. Então, mostrando que a gente apresentava, em relação a alguns aspectos, não uma amostra homogênea, né? O que a gente encontrou de diferença é que as mulheres sem dor, a maioria delas eram nuligestas, né? As mulheres sem dor, a maioria delas eram brancas, né? As pacientes que tinham um relacionamento estável são as pacientes que tinham dor, e elas tinham um nível de escolaridade um pouco menor que as outras pacientes. Em relação às características, continuando as características clínicas sociodemográficas, né? A gente observa que grande parte dos dois grupos, as mulheres estavam em tratamento hormonal, seja tratamento com só progestágeno, tratamento de terapia combinada, né? O tempo de tratamento foi maior no grupo sem dor, e a gente acredita que essas pacientes eram que estavam em segmento mais tempo no nosso serviço, né? E por isso elas têm um tempo de segmento maior, e por fato de elas estarem usando mais tempo o tratamento hormonal, elas provavelmente estariam mais controladas e estavam sem dor, né? As pacientes do grupo 1 com dor, elas tinham maior incidência de cirurgias, né? O que mostra realmente um descontrole, né, álgico delas, né? Então, as pacientes não respondem ao tratamento clínico, é que é indicado o tratamento cirúrgico, né? E claro, né, houve uma diferença significativa em todas as questões álgicas, porque realmente um grupo tinha um score, né, maior de dor, e o outro grupo não tinha um score de dor.
Quando a gente comparou a questão dos níveis de ansiedade, depressão e a qualidade de vida, a gente observou que em todos, né, tanto na ansiedade como na depressão, nos scores, em todos os domínios do score de qualidade de vida, as mulheres que tinham dor tinham scores piores, né, então tinham mais depressão, mais ansiedade, pior qualidade de vida versus as pacientes que não tinham dor, né. Aqui, em relação ao índice de função sexual, a gente observou pouca diferença entre os grupos, né, a não ser no domínio desejo e no domínio dor, né, mas ambos os grupos apresentavam scores abaixo de 26,5, então mostrando que, independente do quadro álgico, os dois grupos tinham uma importante disfunção sexual. Né. O foco principal era para a gente avaliar a questões psicológicas, né, e aí aqui a gente observa, né, que as pacientes do grupo 1, que tem dor, elas têm, né, um score de ansiedade mais severa a moderada, comparado ao grupo sem dor, onde os scores de ansiedade são de leve a mínima, né. Da mesma forma que em questão da depressão, né, as pacientes que têm mais dor têm scores mais elevados de depressão grave a moderada, comparado com as pacientes sem dor, que têm uma maior porcentagem de depressão leve ou mínima. E quando a gente foi correlacionar a questão da ansiedade e da depressão com o HP30, né, com os domínios da qualidade de vida, aqui ampliando um pouquinho para facilitar a visualização, a gente observa que no grupo com dor, quando a gente correlaciona com a depressão, tanto os aspectos físicos como psíquicos estavam correlacionados, né, então as mulheres que tinham uma pior qualidade de vida, geralmente elas tinham níveis de depressão mais elevados, né, e no grupo sem dor, como a gente não tinha o aspecto físico tão importante, os aspectos psíquicos mostrando que as mulheres que tinham pior qualidade de vida, principalmente nos aspectos psíquicos, tinham um maior grau de depressão associada. Quando a gente avalia o questionário modular, algumas questões, né, relacionadas à função sexual, que trata muito tanto de aspectos físicos, mas também dos aspectos psíquicos, né, como a questão de tratamento, tudo, e o score geral de qualidade de vida mostrando que essas mulheres têm uma relação inversa, né, que quanto menor a qualidade de vida, maior os índices de depressão que elas apresentam. Da mesma forma, a gente fez essa análise para os scores de ansiedade, né, e aqui mostrando do questionário principal, né, os domínios, né, da mesma forma, o grupo 1, que era o grupo com dor, apresentava maiores domínios, né, tanto físico como psíquicos, né, das mulheres que tinham ansiedade, diferente um pouco do grupo sem dor, que eram alguns domínios principalmente relacionados aos aspectos psíquicos, né, e da mesma forma, no questionário modular, a gente tinha essa relação, então, das pacientes que tinham uma pior qualidade de vida, terem níveis de ansiedade mais elevados. E dessa forma, a gente concluiu que a função sexual é afetada nas mulheres, independentemente da sintomatologia, né, então, tanto o grupo com dor como sem dor, eles tinham um prejuízo na função sexual, e que a qualidade de vida é inversamente proporcional aos sintomas apresentados e aos níveis de ansiedade e depressão. Muito obrigada. Muito obrigada, Dani. Mais um TCC premiado, né, de um trabalho que foi do mestrado. Assim, é muito, muito bacana ver toda essa gama de premiações. Parabéns mesmo para você e para a Melissa e toda a equipe de trabalho. Eu vou passar agora, de novo, para a professora Laura, para mais uma premiação. Muito obrigada. Então, o primeiro artigo da Rebraco, a apresentação da Rebraco foi da Thaís, que foi sobre a orientação da Juliane, eu representei ela hoje. Agora eu apresento mais um fruto da Rede Brasileira de Estudos em Saúde Reprodutiva. Aliás, isso foi a base para todos esses grandes estudos, e fica aqui o agradecimento para o coordenador dessa rede, que é o professor Guilherme, também com participação importante na coordenação da Rebraco. O professor Renato vai apresentar os dados principais desse nosso estudo. O Renato fez mestrado e doutorado com a gente, uma parte no Reino Unido, agora é professor do programa de pós-graduação e pesquisador colaborador do departamento, e também é parte da coordenação da Rebraco. Renato, à vontade para compartilhar. Obrigado, professora Laura. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Já começo dizendo, então, que
Muito bem. Já começo dizendo, então, que, na verdade, esse trabalho que foi apresentado ao 26º Congresso da SOGESP foi um recorte, então, né, das diferentes abordagens que nós fizemos para esse estudo, um estudo multicêntrico que, na verdade, contou com diferentes eixos e abordagens que têm como previsão o resultado de 24 diferentes produtos a serem publicados. Então, primeiramente, eu já gostaria de agradecer não só a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco desse trabalho, mas para também agradecer a colaboração do departamento, dos colegas, e dizer que é um orgulho trabalhar com esse grupo, de fazer parte dessa instituição, e que já é tradição, né, nos congressos, não só da SOGESP, mas como outros da área, de receber prêmios pelas suas atividades. Então, eu fico muito feliz de compartilhar isso com vocês hoje. Novamente, bom dia a todos e todas. Então, eu sou Renato Souza, vou apresentar o trabalho intitulado Fatores de Risco para Desfechos Maternos Graves em Gestantes com Covid-19, um estudo da Rebraco, como a gente já pontuou anteriormente. Deixa eu só colocar aqui um ponteiro. Muito bem, sou pesquisador colaborador do departamento e fiz minha formação de pós-graduação aqui na Unicamp com o grupo. A infecção, então, pelo SARS-CoV-2 foi declarada uma pandemia no início do ano passado, havendo uma grande preocupação acerca, principalmente, da organização dos serviços de saúde, de como era feito o atendimento dos casos graves e também das pacientes gestantes. O Brasil foi um dos países mais afetados pela pandemia. A Thais até mostrou anteriormente. O número de casos acumulados ultrapassam 20 milhões e temos pouco mais de 580 mil mortos até agora. O Brasil também apresentou um grande número de casos de mortes maternas relacionados ao Covid-19. Esses infográficos do Observatório Obstétrico Brasileiro sobre Covid-19, aqui à sua esquerda, ele mostra a distribuição de casos de síndrome respiratória aguda grave, do lado esquerdo, e os casos de óbitos maternos relacionados ao Covid-19, segundo o Sistema de Vigilância de Notificação de Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou CIVEP-GRIP. Estima-se que a proporção significativa das mulheres com casos graves ou que evoluíram para o óbito não tiveram adequada assistência ou suporte clínico. Nesse estudo baseado nos dados do CIVEP-GRIP, entre fevereiro e junho de 2020, 27% das gestantes ou puérperas que foram a óbito não tiveram nem admissão em UTI e quase 15% não teve nenhum suporte respiratório. Então, a identificação de populações mais vulneráveis a desfechos maternos desfavoráveis relacionados ao Covid-19 poderia auxiliar a organização dos serviços de saúde para melhorar a implementação de políticas de prevenção da mortalidade materna e qualificar a informação do grande público. Esses foram os grandes fatores que motivaram especificamente esse recorte que nós fizemos, cujo objetivo foi avaliar os fatores de risco para desfechos maternos graves em gestantes e puérperas com Covid-19 confirmados no Brasil. Para isso, então, nós empregamos a seguinte metodologia. Nós conduzimos um estudo de corte prospectivo e multicêntrico, contando com a participação das 15 maternidades que são localizadas em 4 regiões do país, e a distribuição dessas maternidades vocês conseguem ver nos pontos amarelos aqui nesse gráfico à esquerda. Nesse estudo, nós incluímos mulheres gestantes ou puérperas com suspeita de Covid-19, ou seja, com uma síndrome gripal, de fevereiro de 2020 até fevereiro de 2021. Era realizada uma vigilância nos diferentes locais de atendimento dessas maternidades, né, dentro do serviço, e as mulheres com casos suspeitos eram convidadas a participar do estudo. A lista de sinais e sintomas que geravam uma suspeita por um caso de Covid, ela acabou respeitando os diferentes protocolos dessas 15 instituições. E ela contou com mais de 30 sinais e sintomas. Para essa análise, nós utilizamos apenas os casos confirmados de Covid-19. Os casos confirmados de Covid-19, eles foram definidos, então, como sendo aqueles que tinham
um RT-PCR ou qualquer teste rápido positivo, confirmando a doença, ou algum achado radiológico mostrando padrão de vidro fosco. Para essa análise, então, as mulheres foram divididas em 2 grupos, as mulheres com desfecho materno grave e as mulheres sem desfecho materno grave. O desfecho materno grave, ele foi definido como aquele que evoluiu com síndrome respiratória aguda grave, internação em UTI ou o óbito materno. Os potenciais fatores de risco avaliados para desfecho grave, estudados nessa análise, incluíram as características maternas, como a idade gestacional, a idade materna, a cor de pele, escolaridade, estado marital, índice de massa corpórea habitual, o trimestre da gravidez ou se ela estava no puerpério, ter algumas condições de saúde como asma, diabetes, que incluía diabetes tipo 1, 2 ou gestacional, e hipertensão crônica. Os dados, então, foram coletados através de entrevista com a mulher e uma revisão do prontuário médico e do cartão pré-natal. Os dados foram registrados no sistema REDCap, que é um banco de gerenciamento de dados online, cujo servidor é hospedado no CAESM da Unicamp. Para análise estatística, o risco relativo para desfecho grave foi calculado de acordo com essas características, usando o teste de Q quadrado para avaliar a significância. O estudo esteve em conformidade com todos os preceitos éticos existentes e a gente teve aprovação do CEP, tanto do centro coordenador como de todos os centros participantes, e todas as mulheres foram informadas sobre os detalhes do estudo e assinaram os respectivos termos de consentimento ou assentimento. Como resultados, então, o que a gente observou? Bom, primeiramente, esse fluxograma, ele mostra a inclusão das participantes e a formação dos grupos para essa análise. Então, nós tivemos 729 mulheres sintomáticas, identificadas pelo grupo de pesquisa da Rebraco nas diferentes instituições. 563 mulheres foram testadas, ou com a RT-PCR, ou com algum teste rápido, nessa ocasião do quadro sintomático. E dessas que foram testadas, 276 foram consideradas como positivas. Após a verificação de outros critérios para a confirmação dos casos, que eram aqueles critérios radiológicos que eu comentei com vocês, mais 13 casos foram agregados ao grupo considerado o grupo confirmado para a Covid-19. O que resultou, então, num grupo de 289 mulheres definidas como tendo Covid-19 confirmado. Dessas 289 mulheres, 62 mulheres tiveram desfecho considerado grave e 227 ficaram no grupo sem desfecho grave. Quando comparadas, então, as características das mulheres desses 2 grupos com e sem desfecho grave, nós observamos que a cor de pele não branca, ter idade menor que 19 anos, uma escolaridade abaixo de 12 anos e ter realizado pré-natal em instituição pública foram significativamente associados com maior risco de desfecho materno grave relacionado à Covid-19. Olhando mais de perto para essas condições, a gente observa que são condições relacionadas a condições de vulnerabilidade normalmente na nossa população. Além disso, comorbidades como anemia materna e asma também se associaram significativamente com risco aumentado para esse desfecho composto que foi óbito materno, internação em UTI ou síndrome respiratória aguda grave. As outras condições estudadas nesse recorte especificamente não se associaram com essa condição grave. E como conclusões, finalmente, então, nós podemos aprender que, através desse estudo, condições reconhecidas como de vulnerabilidade materna e as de morbidades clínicas, como asma e anemia, foram associadas com desfechos maternos graves no Covid-19 em gestantes e puérperas. Tais resultados sugerem problemas estruturais de acesso e qualidade aos serviços de saúde, sobretudo para uma parte da população, que é essa população mais vulnerável. Por fim, embora o Covid-19 esteja presente em todos os contextos sociais, a pandemia, então, ressaltou as discrepâncias que impactam nos resultados dessa doença no Brasil.
Já encerrando, eu gostaria de realizar um agradecimento a todos os colaboradores envolvidos nos 15 centros do Estudo Rebraco, que fizeram um tremendo esforço coletivo para que esse estudo fosse possível, e também reforço aqui o meu agradecimento aos colegas do departamento, aos docentes e médicos contratados, residentes, e a todos que também nos ajudaram nesse esforço coletivo. Gostaria de fazer aqui também uma menção especial à figura da professora Maria Laura, que tem coordenado esse grande projeto, que agora conta com uma segunda fase financiada pela Organização Mundial da Saúde, e que corresponderá a uma coorte em 9 centros participantes no Brasil nos próximos 2 anos. Um agradecimento especial também às mulheres gestantes, puérperas e todos aqueles que seguem lutando pela saúde e bem-estar coletivo em meio a esse contexto da pandemia do Covid-19. Em nome do Grupo Rebraco e de todos os colaboradores, deixo aqui então o meu muito obrigado e obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês esse trabalho. Muito obrigada, Renato, excelente apresentação, e além, né, de todos os frutos que eu coloquei aqui de publicação científica, a importância disso para a nossa sociedade, né, mostrando que além da nossa pandemia pelo vírus, essa pandemia escancarou as diferenças que existem no acesso aos cuidados e tudo isso mais. Tá? Parabéns pela apresentação e a todo o grupo. E agora eu chamo a professora Cristina. Professora Cristina, ela é assim, né? Não tem um congresso da SOGESP que ela não esteja lá ganhando um prêmio. Então, ela que vai fechar essa nossa apresentação com mais um trabalho premiado de uma aluna dela. Por favor, Cristina, a palavra é sua. Obrigada, Fernanda, pelas suas palavras, mas eu transfiro esse mérito para as minhas alunas, que são extremamente dedicadas. Eu queria falar primeiro que nós temos no nosso departamento um serviço de atendimento a mulheres que sofrem por endometriose. Nós atendemos as formas mais graves de endometriose e que geralmente são as que trazem mais repercussão na vida dessas mulheres. E o nosso atendimento no departamento de tocoginecologia, muito por um esforço também da sua diretoria executiva, oferece a essas mulheres um atendimento de ponta, perfeitamente alinhado com o que oferecem os bons serviços mundiais. Mas mesmo quando a gente lança a mão do tratamento medicamentoso e do tratamento cirúrgico, e a gente tem um corpo cirúrgico bastante especializado na área, muitas vezes nós médicos ainda não conseguimos dar o conforto adequado a essas mulheres. E de já há alguns anos para cá, nós temos tido a ajuda do corpo de fisioterapeutas do CAISM. Essa complementação diagnóstica é extremamente importante. Não é a primeira vez que uma aluna minha de fisioterapia ganha prêmio na SOGESP. Então, por isso, tanto pelo que elas representam em termos do nosso atendimento, quanto pela dedicação que elas têm, eu preciso transferir parte de todo esse mérito a elas. Eu quero apresentar, então, mais uma aluna de mestrado, uma aluna fisioterapeuta premiada, que é a Miriam Vieira Braga. Ela desenvolveu o trabalho dela em fisioterapia com o objetivo de nos ajudar a cuidar melhor das nossas pacientes que têm diagnóstico de endometriose. Então, Miriam, te peço que apresente o seu trabalho. Miriam, você está com o microfone fechado. Miriam, se tiver com dificuldade de compartilhar, eu posso compartilhar daqui. Ixi, acho que ela caiu. Acho que ela caiu. Não tem problema, já vai treinando, a gente aguarda, né? Um pouquinho, E depois disso, quando for fazer a aula do mestrado, já está tranquila, já foi, já apresentou, já ganhou prêmio, já veio para a reunião, né? Tudo isso é um treinamento. Vamos ver se ela consegue voltar. Mas, aqui, ó, voltou.
Miriam, fique tranquila, viu? Nós estamos com tempo e esse é todo um treinamento para quando você for fazer sua qualificação, defesa de mestrado, tudo isso. A Miriam tem o trabalho já aceito para publicação, Fernanda. Excelente, excelente. Agora sim. Isso, tá? A sua voz. Certo. Bom, vamos lá então, né? Se o áudio não estiver bom, eu tento colocar aqui no outro programinha. Muito obrigada pelo convite, né? Vou apresentar aqui o meu trabalho. Bom, eu queria então aproveitar, né, para agradecer o convite da participação, né, de mais uma reunião que eu acompanhava bastante durante a época de especialização, e agora é uma honra estar apresentando aqui para vocês, então, um trabalho fruto do meu mestrado, né, e que foi premiado no Congresso, com a ajuda, então, da Tiziana Aparecida, da Daniela, do Dr. Luiz Gustavo e da doutora Cristina Laguna também. Bom, o meu trabalho é intitulado de Endometriose Profunda e Sintomas Álgicos, uma associação ligada às disfunções dos músculos do assoalho pélvico. Este trabalho, então, foi fruto do meu mestrado, realizado, né, no departamento, e como a doutora Cristina chegou já a comentar, eu sou fisioterapeuta, graduada pela Faculdade Americana, sou especialista em saúde da mulher, né, pelo CAIS Unicamp, e nós conseguimos observar alguns resultados bem diferentes, né, bem interessantes com esse trabalho. Para a gente entender um pouquinho, então, mais sobre a associação da endometriose, dos sintomas álgicos e das disfunções musculoesqueléticas nessas mulheres, nós precisamos entender alguns fatores que são cruciais aí para a gente encontrar essa ligação. A endometriose, então, ela está presente em cerca de 5 a 15% das mulheres em fase reprodutiva e em 60 a 80% nos casos de dor pélvica crônica. Ela é responsável por diversas disfunções, tanto no sistema reprodutor feminino, e temos visto atualmente que também são responsáveis, né? É uma doença responsável por disfunções do sistema músculo-esquelético dessas mulheres. A endometriose profunda, né? A doença escolhida, então, como alvo deste trabalho, ela é definida como presença de infiltração no peritônio ou outros órgãos com lesões de profundidade maior a 5 milímetros. Nós temos na endometriose uma doença complexa, que tem sintomas que podem não ser tão específicos, dificultando aí o seu diagnóstico. Cerca de 75% das mulheres são diagnosticadas com outro problema de saúde física antes de receber o diagnóstico correto da endometriose, o que dificulta o acesso ao tratamento, piorando aí os sintomas e as disfunções que podem ser causadas por ela. Quando sintomáticas, as mulheres podem apresentar sintomas debilitantes, que incluem a dismenorreia, disúria, disquesia e a dispareunia. E a dor pélvica crônica. Nós sabemos que a dor pélvica crônica e dores nas regiões das vísceras podem causar disfunções musculoesqueléticas. Como sabemos disso? Nós temos um mecanismo chamado mecanismo de conversão viscerossomática, onde nós sabemos que as vísceras, né, da região da pelve, enfim, elas compartilham a mesma via que os músculos do assoalho pélvico. Então, tanto as vísceras quanto os músculos do assoalho pélvico recebem e enviam as informações pelas mesmas vias sensitivas ao sistema nervoso central. Assim, um excesso de estímulo doloroso na região aí das vísceras, né, causados por um foco endometriótico, poderia causar um aumento da sensibilidade também da região aí da musculatura do assoalho pélvico, dificultando o relaxamento, dificultando aí o funcionamento normal dessa musculatura. Pensando nessa ligação da dor e da musculatura do assoalho pélvico, nosso objetivo deste trabalho foi avaliar as disfunções dos músculos do assoalho pélvico, das mulheres com endometriose,
e musculatura adjacente, comparativamente a um grupo controle. Para a realização desse estudo, então, foi realizado um estudo de corte transversal, com a inclusão de 160 mulheres, sendo 80 no grupo com endometriose profunda e 80 no grupo controle. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa e contou com mulheres da MENACME com 18 a 45 anos de idade. Para cada grupo, tinham os critérios de inclusão. No grupo de endometriose profunda, elas precisavam ter o diagnóstico de endometriose profunda por pelo menos 3 meses, além de manter as queixas álgicas decorrentes da doença. No grupo controle, não apresentar endometriose ou queixa de dor pélvica crônica, dismenorreia e infertilidade. Ambos os grupos passaram por uma avaliação que avaliava, então, o sintoma doloroso e uma avaliação física. Então, após a leitura e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, essas mulheres passaram por uma avaliação dos sintomas álgicos, que incluíam a escala visual analógica, que é uma escala de avaliação subjetiva da dor, que varia de 0 a 10, onde a paciente aponta qual o nível da dor ela se encontra no momento, avaliando dor pélvica crônica, dismenorreia, a disúria, disquesia e a dispareunia. Além disso, ambos os grupos passaram por uma avaliação física, que continha palpação dos músculos do assoalho pélvico, onde nós avaliamos o tônus dessa musculatura, a presença de pontos gatilho e o nível de relaxamento após uma contração dessa musculatura. Além disso, a avaliação ela não se prendeu apenas à musculatura do assoalho pélvico, então nós avaliamos também a musculatura dos membros inferiores dessas mulheres, contendo o teste de Thomas, que avalia aí, a musculatura anterior de coxa, o teste de Pace, que avaliava o piriforme, e o teste de Ober, que avaliava a musculatura da banda lateral da região do membro inferior. Foram aplicados os testes de Chi quadrado, Menkman e Zeta de Fischer para avaliação, então, desses resultados. Com os resultados deste trabalho, nós conseguimos encontrar dados interessantes. As mulheres com endometriose profunda apresentaram mais disfunções dos músculos do assoalho pélvico quando comparadas com as mulheres do grupo controle, sem endometriose. A hipertonia esteve prevalente, né, esteve presente em cerca de 28% das mulheres, comparativamente a 13,75% do grupo controle. A presença dos pontos gatilho, que são pontos hipersensíveis, e quando palpados podem gerar uma dor local ou irradiada, esteve presente em 38,75% dessas mulheres, comparativamente a 5% do grupo controle. Este resultado foi bem parecido com um estudo realizado em 2016, que avaliou também mulheres com endometriose profunda comparativamente ao grupo controle. Neste estudo, eles encontraram também uma maior presença, né, da sensibilização do assoalho pélvico. Então, as mulheres tinham mais dor quando comparadas ao grupo controle sem endometriose. Como eu disse anteriormente, nós avaliamos também a musculatura do membro inferior dessas mulheres que tinham endometriose. Então, nós encontramos o seguinte resultado. Além do assoalho pélvico, as mulheres que têm endometriose profunda e dor apresentam mais encurtamento muscular desses membros inferiores, com 56% comparado a 12% do grupo controle. Isso nos faz pensar que uma mulher que tem dor, ela pode assumir posturas antálgicas e essas posturas podem causar desequilíbrios na região da pelve e desencadear diversas outras disfunções, como o encurtamento muscular, que é a perda, então, da elasticidade funcional desse músculo. Além desses resultados, nós encontramos outros 2 resultados interessantes. As mulheres que têm endometriose e dor
possuem maior risco quando a gente fala de hipertonia, que é o aumento da tensão dessa musculatura. Além disso, essas mulheres também possuem maior risco para o relaxamento incompleto. Se formos pensar numa hipertonia, um relaxamento incompleto da musculatura, nós também pensamos nos pontos gatilhos, encontrados também em maior prevalência dessas mulheres. Uma vez que um músculo que não relaxa adequadamente, ele também não recebe um fluxo sanguíneo adequado, formando então essas bandas de tensão e esses pontos dolorosos que são chamados os pontos gatilho. Pensando nesses resultados, então, né, nessa influência da endometriose, tanto na região do assoalho pélvico quanto nos membros inferiores, qual a importância, então, desses resultados para a nossa prática clínica no tratamento dessas mulheres com endometriose profunda? E por que não subestimar a persistência desses sintomas álgicos? Bom, nosso trabalho, então, concluiu que as mulheres com endometriose profunda, em tratamento hormonal com dor, apresentam mais disfunções dos músculos do assoalho pélvico, como hipertonia, relaxamento incompleto dos músculos e dos membros inferiores também, com maior frequência que mulheres sem endometriose. Estes achados, então, eles vão ressaltar a necessidade de uma avaliação física mais acurada, que não inclua somente os sintomas álgicos, contribuindo tanto para o diagnóstico quanto o tratamento mais direcionado, podendo auxiliar no controle da dor pélvica crônica dessas mulheres. Então, chamando atenção para esse resultado, gostaria de deixar uma pergunta para vocês pensarem, né? Nós temos o serviço de fisioterapia, como a doutora Cristina fez questão de ressaltar, então nós recebemos essas mulheres com endometriose. Então, sabendo que essas mulheres possuem essas disfunções musculoesqueléticas, tanto como hipertonia, ponto gatilho, os encurtamentos musculares que podem piorar sintomas álgicos. Então, se essas mulheres passassem por uma avaliação fisioterapêutica especializada, completa, se elas passassem por um tratamento fisioterapêutico, não olhando somente uma dor, não olhando somente uma dismenorreia, dispareunia, mas sim a disfunção que ela tem, um encurtamento muscular, um ponto gatilho. Qual seria o impacto desse tratamento no sintoma dessa mulher? Qual seria aí o grau de redução dessa dor e o sucesso de tratamento? Bom, com essa pergunta, então, eu finalizo o meu trabalho. Gostaria de agradecer, então, mais uma vez pelo convite, agradecer a doutora Cristina Laguna, a todas as pacientes que fizeram parte deste trabalho, né, que contribuíram aí para esses resultados, e parabenizar a todos os participantes, né, e os ganhadores aí também dos prêmios, tiveram trabalhos muitíssimos importantes, e muito obrigada. Muito obrigado, Miriam, Cristina e todos os participantes. Também coloquei aqui um parabéns especial para toda a equipe de fisioterapia. Vocês são nossas grandes parceiras, tanto na obstetrícia, como na ginecologia, como na oncologia, e o trabalho de vocês é fundamental para o cuidado das nossas mulheres, para o cuidado cada vez mais qualificado para as mulheres que procuram o serviço. Muito obrigada mesmo. Pessoal, sempre a gente fazia aquela foto, né, lá na frente do departamento com os trabalhos premiados. Esse ano eu posso, no máximo, pedir para quem está aqui, que participou, abrir suas câmeras, e até vou pedir para alguém mais dos universitários se pode fazer uma foto melhor que a minha, porque eu não sou a pessoa mais qualificada, talvez eu faça essa foto com o celular aqui. Então, vocês façam uma foto para a gente registrar esses trabalhos premiados, né? Eu vou fazer uma com o celular, mas eu vou pedir para alguém, tipo assim, o Rodolfo, a Laura, aqui, Renato, se quiserem fazer. A Débora, que é a mais jovem de todas, assim, com certeza vai ser quem vai fazer essa foto mais bonita de todos, né? E, Renato, abre sua câmera também, por favor. E aí eu vou pedir para vocês fazerem isso. Ó, eu estou tirando uma de celular. Quem tira uma outra? E aí a gente deixa esse registro, né? A gente deixa esse registro
dessa nossa vida online, mas mesmo assim, parabenizando todos vocês, mais uma vez, por essas conquistas do departamento, que são realmente uma honra para todos nós. Tá certo? Já tirou a foto, Rodolfo? Você que é tecnológico, estou vendo que você está tirando. Ah, então tá bom. Escolha que eu não estou de olho fechado, tá? E eu vou sair falando, fazendo bico, né? Como sempre, nas fotos. Mas então, parabéns mais uma vez a cada um de vocês e a todo o trabalho, que assim, é muito enriquecedor, ver que vai desde uma aluna de iniciação científica, como a um professor colaborador, que é o nosso Renato, passando por alunos de mestrado, doutorado, de obstetrícia, de gineco, em temas muito variados, mostrando trabalhos que são individuais, trabalhos de grupos multicêntricos, e é isso, né? Essa diversidade que faz com que o nosso departamento seja tão forte em todos esses pontos. Parabéns mesmo, estou muito feliz com toda essa participação nesse congresso da SOGESP. Gente, aproveito então para finalizar, convidando todos para a próxima reunião. Tá? Vou pedir para a Márcia se ela pode passar para a gente. Na próxima reunião, nós vamos ter as professoras Juliane e Adriana e a enfermeira Michele, e eu quero salientar isso, a importância do envolvimento da enfermagem no cuidado materno-neonatal seguro, que é toda uma questão que está sendo trazida de segurança de pacientes, segurança das parturientes, dentro de uma conversa que não é do nosso departamento, é muito maior que isso, elas, então, as três trarão isso para a gente na nossa próxima reunião. Muito obrigada a cada um de vocês e por todas essas apresentações. Ainda bem que deu tempo, hoje eu estou só no cronômetro aqui das reuniões, porque acaba uma, começa a outra. E obrigada mais uma vez. Gente, até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. O Renato aí agora, o Renato não saiu na foto, né, Renato? Se quiser, a gente pode tentar outra. Vou pedir para a Márcia tirar esse slide e a gente faz mais uma. Rodolfo, que é o fotógrafo oficial. Eu colo minha fotinha assim, ó, sabe? Ah, então tá bom. Você vai colar. Então, não, vamos tirar a apresentação. Vamos tirar outra, então. Você tira o slide para a gente? Aí, isso. Pronto, vamos tirar mais uma. Abre todo mundo a foto. Um vai aparecer em uma, outro não vai aparecer na outra, mas a gente junta tudo. É isso aí. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez e até quinta-feira que vem. E muito obrigada aos alunos do terceiro ano, quinto, sexto, que estão aqui com a gente, tá? A presença de vocês é fundamental nessas nossas reuniões, tá bom? Tchau, tchau.